Trechos de heróis em uma era heróica. Ela era uma escudeira que se tornou uma filha, uma soldada que se tornou uma lenda. Eu pedi muito dela, eu pensava frequentemente, mas ela entregou, e quando o fez, ela mudou o mundo. Poucas pessoas conseguem viver uma vida que moldou tanto o curso dos eventos para tantos, e por causa dela, muitas pessoas de muitas raças estão melhor. Eu sinto falta dela. Eu sinto falta dela todos os dias, mas eu não a esqueço. E eu visito seu local de descanso sempre que eu sinto certas coisas, e quando eu sinto, às vezes eu acho que ainda posso senti-la, ouvi-la, me louvando e chamando até mesmo um Deus, para ser mais do que isso. A Enzo Algon Heróis em uma Era Heroica página 1. Ela era minha amiga, ela era fofa, até velha, é por isso que coloquei um adesivo na testa dela quando a colocamos na caixa. Sinto falta dela, e da esposa dela, também uma boa amiga. É por isso que ensino os filhos delas. Ambos foram difíceis, mas também foram os tempos. Eles tornaram as coisas melhores. O que mais você quer do que isso? CZ Delta, em uma entrevista no campo de prática de Baraja, conforme publicado em Heróis em uma Era Heroica página 35. Quem ganhou a guerra? Parece uma pergunta idiota, não é? Afinal, a bandeira do rei feiticeiro tremulou sobre Kami Miyako. Foi assim que a derrota apareceu para nós. Mas você sabe, mais do que qualquer outra coisa, acho que não foi o rei feiticeiro que venceu, foram seus súditos. Ele já tinha riqueza e poder, ele já era o governante de um império. O que mais algumas províncias importam? Não, os verdadeiros vencedores da guerra foram os súditos que ganharam a Irmandade sem fronteiras de um canto a outro. Não há taverna ou porta de mercador pela qual um vampiro uniformizado e blindado não possa passar sem ser saudado como um herói. Não há lugar onde um demi-humano não possa comprar uma fazenda ou terra para um rancho, nenhuma cidade em que um elfo andaria, onde eles precisam temer o chicote do mestre. Os blocos de leilão se foram agora, a maioria deles deixados para apodrecerem. Alguns demolidos. As pessoas que me reconhecem, às vezes perguntam como me sinto sobre isso. Eu cresci na teocracia Slane, lutou por isso, sangrou por isso e teria morrido por isso se isso tivesse feito algum bem. É estranho, admito, acenar para um elfo que passa e não ver coleiras, nem postes de açoites para a disciplina pública, não ouvir nenhum vendedor anunciando preços e elogiando as virtudes do estoque que eles tiveram que vender, mas não sinto falta dessas coisas. Tenho um mundo mais pacífico, e isso é tudo que qualquer um que vale a pena realmente quer, que seu lar esteja a salvo de ameaças. Eu não gostava muito daquela velha instituição, perdoe-me um momento, pois cito Dominique, mas ele disse uma vez: o problema dos escravos elfos é que estamos presos montando um lobo, não podemos deixá-lo ir, e não podemos sair. Se o fizermos, ele se voltará contra nós. De uma forma estranha, ele estava certo, mas o rei feiticeiro resolveu esse problema para nós. Eu posso nunca realmente perdoar Neia pelo que ela fez ao meu povo, mas eu seria um mentiroso se dissesse, depois do que fizemos ao dela, depois que enviamos aquele maldito monstro para ela, que eu não entendo, e também, eu sei disso, ela poderia ter feito muito pior, e quando chegou a hora, escolheu não fazer. Isso faz dela uma santa? Não, mas houve vencedores piores, e perdedores piores, do que ela e eu neste mundo. General Boabdil Heróis em uma Era Heroica página 45. Acabei amando a garota que odiava, ela se tornou minha heroína, minha comandante, minha esposa. Muitas pessoas nunca deixaram de lado seu ressentimento em relação a ela. Acho que isso é um ponto sensível para mim, porque o que mais ela deveria fazer? O mundo, nosso próprio Deus, pediu o impossível dela, e ela entregou, assim como todos nós, imperfeitamente talvez, mas sua vontade foi feita. No entanto, agora aqui estou eu, ela se foi há 1 ano, e acho que não vou durar muito mais tempo, não que eu me importe, quero deitar ao lado dela mais uma vez, nossos filhos ficarão bem, o mundo está em suas mãos agora, e ainda é liderado por nosso Divino Senhor, então o que tenho a temer? Demos um exemplo, eu acho, que vale a pena seguir. Ainda há pessoas que querem criticar minha esposa, e espectadores, críticos de poltrona que acham que poderiam ter feito melhor, ou que se sentam confortavelmente nos lugares onde ela liderou exércitos. Dane-se eles, você quer ir até o fundo. Imagine que você está acorrentado em algum lugar, algum mestre com um chicote, alguma senhora com seus caprichos cruéis. Quem você quer indignado com isso? Neia Baraja,
que derrubou reis e quebrou correntes, ou um desses malditos idiotas moles que ficam sentados ociosos na paz que nosso sangue comprou para eles e dizem como eles teriam feito diferente? Você está certo de que você a quer, porque ela nunca pararia, nunca desistiria, nunca diria morrer até que não restasse nada dela, para quebrar suas correntes e levá-lo para casa. Se isso não é um herói, então eu não sei o que é. Desculpe, não quero perder a paciência com você. Sei que você está apenas fazendo perguntas, mas descobri que minha paciência diminuiu com a idade. Skana Baraja, em sua entrevista final, Heróis em uma Era Heróica, página 125. As pessoas dizem que éramos heróis que vivíamos em uma era de heroísmo, mas acho que apenas fazíamos o que tínhamos que fazer. Quando penso nas coisas que ela fez, é assim que a vejo, como alguém que apenas fazia o que achava que tinha que fazer, quer ela estivesse certa ou não. Muitas pessoas tiveram opiniões diferentes sobre isso, muitos a condenaram como sanguinária, violenta, sádica ou cruel. Penso na maneira como ela tratava os supervisores capturados, e na maneira como ela se perdeu em Wheaton, e vejo algo diferente. Não era prazer, ou mesmo ódio, que a movia, era dor. Eu realmente não comecei a entender isso até que ela foi a julgamento e vi a maneira como ela reagiu conforme as histórias eram contadas sobre o que ela testemunhou. Seus olhos podem ter inspirado um terror incrível, mas por trás de toda aquela raiva, por trás de toda aquela fúria e poder, havia uma alma ferida. Toda a sua violência, toda a sua brutalidade, vistas através daquela lente, eram apenas uma defesa contra o horror de suas próprias circunstâncias. Era tudo o que ela podia fazer para manter alguma aparência de sanidade, e esmagar a coisa que a machucou. Talvez, de uma forma estranha, ela fosse a melhor de nós, e o que ela fez foi exatamente o que acontece quando você quebra alguém assim. E se isso for verdade? Se eu estiver certa? Então, se não fosse pela graça da sorte, eu estaria lá. Lá que os heróis em uma era heroica, página 134. Ela devolveu a alma ao meu povo, fez o mundo ver o mal como ele era, e mais do que qualquer outra pessoa, me deu um lado para me juntar quando o meu próprio se mostrou todo errado. Nunca a esquecerei. Ela nunca foi tão forte quanto eu, mas era mais firme em suas convicções do que eu jamais fui. Mais do que isso, ela era uma amiga e eu tinha orgulho de servir ao seu lado. Talvez algumas pessoas digam que ela foi longe demais, mas eu digo, dane-se, que bem eles fizeram. Ela tentou avisar os outros para pararem, e eles não pararam. Para mim, quando confrontado com esse tipo de vontade e esse tipo de poder, a recusa em parar a atrocidade é o mesmo que suicídio. Ela será uma heroína para nós para sempre, e qualquer um para quem ela não seja uma heroína, provavelmente é meu inimigo. ZX Etsumei Heróis em uma Era Heroica, página 223. Vista da perspectiva dos pacíficos, dos devotos, dos genuinamente bons que amavam os deuses de seus antepassados e antepassadas. Neia Baraja parecia um pesadelo de brutalidade, violência e atrocidade. Cada centímetro dela era uma traidora da humanidade, mas, medindo seu valor pelo sentimento de sua época e de seu povo, não menos importante de todas as vítimas mais indefesas dos seguidores dos antigos deuses? Ela era rápida, zelosa, decisiva, justa e correta, um anjo que se despedaçaria em vez de permitir uma única ferida sobre aqueles que amava ou sobre aqueles a quem era meramente leal, levando-a por completo, ao medir a tremenda magnitude dos fardos colocados sobre uma garota que começou sua jornada em uma idade em que a maioria ainda não administrava uma fazenda. E considerando os meios necessários para os fins necessários que ela viu que deveriam vir ao mundo? Ora, talvez ela não fosse infinitamente sábia, mas era infinitamente corajosa e infinitamente generosa. E nunca o mundo enviou ninguém a ele que fosse mais adequado para sua missão na vida do que Neia Baraja, que ela descanse em paz. Em Light Heróis em uma Era Heróica, página 329.